Chegou a hora do nosso momento de reflexão aqui no TPM. Está aqui ao meu lado para falar sobre o fim. O pastor Graziel. Tudo bem, pastor? Tudo bem, prazer estar aqui. Seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado. Fim, quando a gente fala a palavra fim, causa um certo... Até o senhor fez assim, né? Um certo temor nas pessoas, né? Sim. Talvez vamos justificar primeiro por que falar sobre o fim nesse momento, nesse encontro de hoje. Hoje, segunda-feira, é a última segunda-feira do ano eclesiástico. Então, é o fim do ano eclesiástico que está se aproximando. Domingo que vem agora é o primeiro domingo de Advento. São 4 domingos de Advento. Advento quer dizer vinda. Advento quer dizer vinda. Então, são 4 domingos que a igreja cristã no mundo inteiro se prepara para o Natal, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o sentido. Então, estamos falando em fim hoje, porque tem um cheiro de fim de ano eclesiástico. Não é o calendário civil, Sim. é o calendário eclesiástico, que não tem interferência diretamente, mas são as festas cristãs que dão, de um certo modo, um rumo aos nossos feriados. E o nosso calendário só não muda o dia 25, dia 24 de dezembro, mas Páscoa muda, Pentecostes muda, enfim, há uma mudança de datas de acordo com o ano eclesiástico. Essa seria uma colocação. Segunda coisa, quando nós falamos em fim, nós temos que lembrar que essa verdade, ou esse ensinamento do fim, está presente dentro do ensinamento bíblico. A Bíblia fala em fim do mundo, o fim da história, queiramos, fala da vinda de Jesus Cristo. Aliás, domingo de Advento é o domingo em que lembramos a vinda do Senhor Jesus Cristo, Natal. Mas a igreja cristã professa no credo apostólico que ele também voltará. É uma outra vinda, não em carne e osso, como veio nascido de uma mulher lá, uma manjedoura, mas virá em glória, isto é, virá para julgar o mundo. É o grande julgamento. Estamos passando por um julgamento que está acontecendo, esse momento do julgamento do nosso momento político, mas realmente o grande julgamento está para vir, e aí será o fim, segundo a Bíblia. Com o julgamento que vai acontecer no final dos tempos, vai haver o fim do mundo e o fim da história. Eu queria... Fala, pode falar. Esse fim do mundo que a Bíblia fala coincide com o fim do mundo falado pelo calendário maia, justamente, que seria dia 21 de dezembro de 2012? Não. A ideia está presente no calendário maia, e, aliás, a ideia do fim está presente em todas as civilizações. De um jeito ou de outro, no inconsciente, no consciente coletivo, a presença do fim está, porque nós somos seres que sabemos do nosso fim. A diferença entre nós e os animais é que os animais não sabem que tem um fim, e nós sabemos que vamos um dia morrer, vamos ter um fim. Apesar que o nosso fim não é fim. É um fim corporal, físico, terreno, mas não é um fim que tudo termina numa sepultura ou num buraco de terra, ou numa cremação. Nós falamos em fim na perspectiva de um novo começo, de uma nova vida e de um novo viver com diferenças profundas desse viver. Porque no momento que eu nasço, eu já estou morrendo. Nós caminhamos para o fim. Porque começa um processo de envelhecimento. Exato, começa e não tem jeito. Por mais que o homem tenha tecnologia, tenha recursos e hoje viva mais, ele adia o fim, ele mexe com o fim, com os recursos que tem hoje. Aliás, não faz muito tempo atrás nós estávamos discutindo aí, estamos ainda discutindo, se alguém pode, devido à sua fragilidade, à sua doença, pode decidir sobre o seu fim. Os médicos e todo esse debate sobre... Eu posso dizer, eu não quero viver mais? Eu acho que sim. Há momentos em que eu estou aguardando o fim. Eu tive uma situação uma vez como pastor num hospital de câncer, em que um paciente me chamou e me pediu, por favor, pastor, ore por mim para que eu morra. Eu não quero ser cobaia. Eu não aguento mais isso aqui. Eu estou aguardando o meu fim da minha vida. Eu orei, pedindo que Deus atendesse, se fosse da vontade dele. Quer dizer, eu deixei nas mãos de Deus, porque ele não queria ser cobaia. Isto é, eles estavam fazendo experiências de remédios novos nele. Ele estava não sei há quanto tempo sofrendo. Então, eu tenho o direito, vejo eu, também de pensar o meu fim, e especialmente quando alguém está preparado para morrer emocionalmente, mas especialmente
espiritualmente, o que é estar preparado espiritualmente? É ver que o fim não é um terror. O fim pode ser o começo. A propósito, tem uma passagem na Bíblia que diz, em que Paulo, o grande apóstolo, diz: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quer dizer, por mim, eu estou morrendo hoje. Não tenho medo, estou morrendo. Eu quero o meu fim. Aliás, Lutero chama esse dia do juízo o amado último dia. Quer dizer, ele tinha até a expectativa disso, como um dia em que ele vai se libertar desse peso da fragilidade humana, dos desgastes. Mas, pastor, é assim para todos nós, esse encontro, assim, essa questão de encontrar algo melhor, de repente? Bem, aí complica um pouco. Eu diria, em Cristo, sim. Dentro da visão bíblica, em Cristo há uma nova vida e uma vida plena, feliz. Como Paulo disse, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, em Cristo eu não tenho medo, porque Ele é o que é a Páscoa? Vamos voltar de novo às datas do cristianismo. É a festa da vitória sobre a morte. É o dia em que se celebra no mundo inteiro a ressurreição. A vitória, a morte morreu. É a morte da morte. É a vida sendo proclamada e anunciada. Então, dentro dessa, aliás, diz até a Bíblia, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as mais infelizes das criaturas. Nossa esperança não vai até a sepultura, ela vai além. Então, eu não tenho medo de falar em fim. Especialmente quando eu posso falar que o meu fim é o começo de uma nova vida. Deixa eu ler para você uma palavra sobre essa nova vida, uma palavra de Lutero. Ela é muito interessante, essa palavra. No livro Teologia de Martinho Lutero, diz assim: nós não sabemos mais sobre a vida eterna, isto é, como é que vai ser o outro lado, e o mundo no qual iremos entrar. Nós não sabemos quase nada do que uma criança no ventre materno sabe a respeito de sua mãe. O que uma criança no ventre materno sabe a respeito da sua mãe? Nada. E nós não sabemos nada como vai ser, mas sabemos que vai ser bom, porque aí vamos viver plenamente. Aqui, quando nós nascemos, quando saímos do ventre de nossa mãe, nós já saímos marcados com vamos ter um fim, vamos morrer. E às vezes se morre de uma maneira muito dura, num acidente, numa tragédia, uma doença prolongada. Existem maneiras doloridas do fim. Agora, dentro da perspectiva cristã, posso dizer, mesmo que o meu viver é uma incógnita, não sei como vai ser, mas eu sei que depois do meu fim, há um começo, uma nova vida. Isso é esperança. Esperança de um começo que palavras humanas não conseguem descrever. Assim como o bebê na barriga não consegue dizer como é que vai ser a mãe. Ele está lá com vida, está vivendo, está se desenvolvendo, talvez até, aliás, dizem que a criança ela quer nascer. Aliás, não é bem assim, eu me expressei mal. A mãe meio que empurra a criança para fora e ela é colocada no mundo, ela não quer nascer, o contrário. E ela é colocada no mundo, mesmo que ela está muito confortável lá dentro, mas aí começa a vida dela. O momento mais difícil, momento no momento que ela respira, ela chora geralmente também. Aí começa a vida, mas já está se sabendo que é uma vida que tem fim. E eu estou dizendo que nesse momento em que nós estamos lembrando o fim do ano eclesiástico, nós estamos ao mesmo tempo entrando, isso é o domingo de Advento. No próximo domingo agora, toda a cristandade no mundo vai acender, de um jeito ou de outro, os mais conservadores ou mais tradicionalistas, uma vela. Tem aqueles castiçais com velas de enfeite de Natal, e você pode observar, são 4 velas que se acendem. São 4 domingos que lembram o tempo de Advento, quando os cristãos do mundo inteiro, com o mundo inteiro, não só os cristãos para eles mesmos. Aliás, em matéria de fé, temos que falar numa alegria, numa esperança que atinge a todos os seres humanos.
A verdade é que não são todos os que confiam e creem. Isso é um assunto que eu não tenho resposta para isso. Eu não sei solucionar porque uns creem e outros não creem. Eu só posso celebrar, bom Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho fé. Muito obrigado. E terminou. Sim. E nesse sentido, no próximo domingo, o mundo inteiro vai começar a festejar a maior festa do planeta, que é o Natal, que é a vinda de Jesus ao mundo como o Salvador, aquele que trouxe esperança e esperança de vida, e vida que alcança a eternidade, que culmina no dia 24 a 25, dia de Natal, quando o Messias prometido é lembrado como Deus veio ao nosso encontro. Pastor, para aqueles que creem, né, o fim, claro que eu não tenho como falar aqui que o fim ele não causa um certo temor até naquele que crê, que seria hipocrisia, porque o fim, mesmo naquele que crê, causa um certo temor. Certo. Mas causa menos temor no que crê? Eu creio que sim. Creio que sim. Até, apesar de que existe o temor naquele que crê também, aqui na Bíblia há uma passagem que Jesus, aliás, o apóstolo Pedro, diz para os cristãos daquela época o seguinte: porém o dia do Senhor, fim do mundo, chegará como ladrão. Ele vem de surpresa. Então ninguém pode dizer quando vai ser o fim do mundo. Repito, ninguém pode dizer, afirmar e marcar data. Essa é uma presunção, uma pretensão humana muito grande. Eu não sei quando vai terminar o mundo. Não sei, ninguém sabe. E será que virá também num dia ou será aos poucos aí? Bom, será que já não está acontecendo com as catástrofes? Sim, mas ainda não é o fim. Diz aqui ainda, naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. É um dos textos que fala que o fim está por aí. Mas eu poderia dizer, não, mas a Bíblia não é... Isso na Bíblia. Na Bíblia. E tem diversas passagens em que até não cita data e referências? Nenhuma. Há algumas indicações, dizendo, uma das coisas que mais assusta, Cláudia, que mais assusta é que diz assim, nos últimos tempos, isto é, perto do fim, o amor vai esfriar. Ora, se o amor esfria, isso é um indicador de que o fim está próximo. Se o amor esfria, o que resta? O amor significa que as pessoas vão se tornar mais egoístas, exatamente, mais individualistas. Exatamente. Na verdade, a gente já está num clima mais ou menos agora, assim, eu tenho que te dizer também que essa observação que você fez agora, então o negócio está chegando. Os cristãos do primeiro século também tiveram essa leitura. Não, mas então está aí. E começaram a ficar nervosos. Aí o apóstolo Paulo e Pedro dizem, não, gente, pessoal, menos. Isto é, não se assustem. Ninguém sabe, mas vocês que estão preparados não precisam se assustar. Vocês podem ter medo, tudo bem, vocês são humanos, é da natureza humana a gente... Aliás, tem gente que gosta de ver filmes de fim de mundo e tal, as coisas tudo caindo. Aliás, quem vê um tsunami já se assusta, né? Parece o fim do mundo, um tsunami quando vem arrebenta tudo. Mas eu posso dizer assim, não é que eu não tenha medo, mas eu sei que naquele dia, o dia do Senhor, o dia do juízo, o último dia, eu estou preparado. Com certeza. Estou preparado mesmo, pela minha fé. Aliás, fé é ter a certeza que Deus está do meu lado até o último segundo da minha vida aqui. E me leva, ou maneira de falar, me leva. Isso não há maneira de a gente descrever isso em linguagem humana. E Deus vai estar comigo na eternidade. Ponto. Mas eu não sei. Mas eu creio. Estou em paz. Eu também creio. Pastor, muito obrigada pela sua prazer foi meu aqui no programa. Tá aqui. Adorei lhe receber. Bem, o TPM de hoje, infelizmente, fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, a gente se encontra com muito mais ainda para você. Um super beijo. Tenha um ótimo dia e fica com Deus.